Supremo Tribunal Federal forma maioria para derrubar marco temporal de terras indígenas. Em fim de mandato na PGR, Augusto Aras diz que sua gestão sofreu com falsas narrativas e incompreensões. E você vai ver também. Em delação, Mauro Cid diz que ex-presidente Jair Bolsonaro consultou militares sobre possível golpe. A arrecadação federal cai pelo terceiro mês seguido e intensifica a fragilidade fiscal do governo. Líder ucraniano Volodymyr Zelensky visita Washington para pedir que Estados Unidos continue apoiando a Ucrânia. Caça ao tesouro. Jovem quer lucrar R$1 milhão com a ajuda de detector de metais. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal derrubou hoje a aplicação da tese do marco temporal na demarcação de terras indígenas. O placar de 9-2, com os votos contra dos ministros Rosa Weber e Gilmar Mendes, é uma vitória para indígenas que são contra a tese do marco temporal. Os ministros definirão a tese do julgamento na próxima quarta-feira. O tema opõe interesses dos povos indígenas e de ruralistas em torno de uma proposta que busca limitar a demarcação de territórios indígenas até uma data específica, a da promulgação da atual Constituição, em 5 de outubro de 1988. Até o momento, votaram contra o marco temporal o relator e ministro Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Os ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, votaram a favor da demarcação das terras indígenas. As divergências giram em torno da possibilidade de indenizar ruralistas que tenham ocupado de boa fé territórios desses povos. Com exceção do relator Edson Fachin, os demais ministros que votaram contra o marco entendem ser possível a indenização pelo valor da terra em si, além das eventuais benfeitorias feitas no local. Representantes dos povos indígenas se mobilizaram em Brasília desde a última quarta-feira para acompanhar o julgamento, em alerta pelo potencial impacto na decisão nas comunidades. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que está no fim de seu mandato, disse hoje na sessão do Supremo Tribunal Federal que os últimos anos à frente do cargo foram de desafios, falsas narrativas e incompreensões. O mandato de Aras termina no fim deste mês. Ele não deve ser reconduzido ao cargo pelo presidente Lula, a quem cabe indicar o novo procurador-geral. Os desafios dos últimos 4 anos foram adicionalmente cercados por algumas incompreensões e falsas narrativas, dissonantes com o trabalho realizado, documentado e publicizado, e agora também organizado no relatório final de gestão, que recém divulgamos e entregamos cópia a cada um dos membros da Suprema Corte. Parte das incompreensões deve ser equivocada para a expectativa de o Ministério Público protagonizar ou mesmo apoiar projetos partidários. Ao Ministério Público, tal como ao Judiciário, a Constituição veda expressamente a atividade política partidária. Nossa missão não é caminhar pela direita ou pela esquerda, mas garantir, dentro da ordem jurídica, que se realize justiça, liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana. A Câmara dos Deputados deve retomar na próxima semana a discussão sobre a PEC, que dá um perdão bilionário para partidos políticos com irregularidade na prestação de contas à Justiça Eleitoral. Na sessão de ontem da comissão especial que analisa o texto, o do deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL, relator da proposta, pediu mais tempo para analisar as mudanças sugeridas pelos parlamentares. Se for aprovada, a PEC da anistia precisa passar ainda por votação em 2 turnos no plenário da Câmara e do Senado, antes de ser promulgada. O tenente-coronel Mauro Cid disse à Polícia Federal durante sua delação que o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de reunião com militares para tratar de um golpe.
Na delação, Cid teria detalhado 2 situações. Em uma delas, ele fala da minuta golpista. E em outro momento, o ex-ajudante de ordens descreve a reunião de Bolsonaro com a cúpula militar. No encontro, as Forças Armadas teriam sido consultadas sobre a possibilidade de uma intervenção militar. A resposta da cúpula da Marinha, ainda segundo ele, teria sido que as tropas estavam prontas para agir. Já o comando do Exército não teria aceitado o plano, mas ainda não há provas que confirmem essa história. E mudando de assunto, olha só, a Secretaria de Saúde de Campinas, no interior de São Paulo, confirmou mais uma morte por febre maculosa na cidade. Esse é o 7º óbito em decorrência da doença este ano. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. A vítima é um homem de 40 anos de idade. A informação é que ele esteve às margens do Rio Capivari, córrego São Vicente, no Jardim Nossa Senhora de Lourdes, bairro localizado na região sul da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Esse homem começou a apresentar os primeiros sintomas em 28 de agosto e faleceu no último dia 2 de setembro. A febre maculosa é uma infecção transmitida pelo carrapato estrela infectado, normalmente em regiões de vegetação, com a presença de cavalos e capivaras. Eu conversei com um especialista que traz mais informações sobre a doença, seus sintomas e prevenção. Acompanhe. A febre maculosa ela é uma doença causada pela picada do carrapato. É também conhecida como doença do carrapato. Ela é uma doença infecciosa, muitas vezes febril, aguda e de gravidade variável. É importante dizer que a transmissão através do carrapato deve ocorrer quando o carrapato permanecer na pele fixada por pelo menos 4 horas. Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça, mal-estar, muitas vezes dores musculares, dor nas articulações, náuseas, vômitos, em alguns casos. O tratamento é feito à base de antibióticos, tetraciclina ou clorofenicol. Não existe vacinas, portanto, é importante que a pessoa se proteja contra a febre maculosa. Como a pessoa pode se proteger? Através de uso de roupas longas, com mangas compridas, calças compridas, de preferência de cor clara, para facilitar a identificação do contato com o carrapato no corpo. Nas áreas rurais, evitar deitar em gramas. As gramas devem ser aparadas para facilitar a identificação de carrapatos. O uso de carrapaticidas em animais, em gados, né? E observar qualquer sintoma ou qualquer caso na região, procurar o posto mais próximo ou hospital e de preferência, atendimento médico. Vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana e Maria Alice. 2 policiais penais foram presos nesta quarta-feira, acusados de repassar drogas a presidiários da penitenciária Romeiro Neto, em Magé, na Baixada Fluminense. Um dos investigados por levar as drogas estava dirigindo para o presídio quando foi abordado pelos policiais e a droga foi encontrada no motor do veículo. Ele admitiu que ganhou dinheiro para levar a maconha da comunidade do Jacarezinho até a penitenciária. Ao chegar, os policiais penais Alessandro Dário de Melo e Adebaldo Pereira foram flagrados recebendo os tabletes. Após uma vistoria, foram encontrados outros 200 tabletes de maconha escondidos no teto de um banheiro usado pelos guardas. Eles serão acusados por tráfico de drogas, corrupção ativa e passiva e formação de quadrilha. E os alunos da Escola Estadual Barão de Rio Branco
em Santa Cruz, na Zona Oeste, estão sem aula desde o feriado de 7 de setembro. O motivo é o roubo de cabos. Criminosos invadiram a unidade e roubaram fios da rede elétrica. Cerca de 3.000 alunos estudam na escola e alguns vão na unidade pegar as tarefas e voltam para casa. O problema é que a maioria não consegue fazer isso por não ter dinheiro para a passagem, já que o RioCard escolar é recarregado em uma máquina na escola e com a falta de luz, o aparelho não funciona. Lamentável, hein? Eu fico por aqui. Amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Uma ótima noite. Obrigada, Anderson, e até amanhã. E veja a seguir, Volodymyr Zelensky visita Washington para pedir que Estados Unidos continue apoiando a Ucrânia. E ainda, caça ao tesouro. Jovem quer lucrar R$1 milhão com a ajuda de detector de metais. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, são 18 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. A Comissão do Esporte do Senado aprovou um projeto de lei que pretende conceder a dedução dos gastos com mensalidades de academias no imposto de renda. Atualmente, a Receita Federal já permite o desconto das despesas com saúde, educação, previdência, pensão alimentícia, além de doações para fundos da criança, adolescente ou idoso. A proposta legislativa autoriza que sejam descontados da base de cálculo do imposto de renda os gastos com academias e estabelecimentos similares, além de instrutores de educação física. O limite para as deduções é de R$ 3.561,50 anuais. O desconto se restringe a pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos à atividade física própria e de seus dependentes, desde que comprovados com nota fiscal. O texto do projeto diz que o incentivo à prática de atividade física reduzirá ao longo do tempo o volume de despesas com médicos, clínicas e hospitais, o que significará a diminuição do volume de gastos dessa natureza apresentados pelo contribuinte para a dedução do imposto de renda. Mas para passar a valer, o PL ainda precisa ser aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Depois, o texto seguirá para a Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça e por outras comissões temáticas, para só depois ser analisado no plenário por todos os deputados. No final de todo esse processo, o projeto de lei ainda vai passar pela sanção presidencial e só depois disso entrará em vigor. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira com as primeiras reações de investidores à decisão do Copom de cortar 0,5 ponto percentual da taxa básica de juros do Brasil na noite de ontem. A Selic passou de 13,25% para 12,75% ao ano. E na contramão do câmbio, o Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, encerrou o dia no vermelho. Ao final da sessão, a moeda norte-americana avançou 1,10% e encerrou o dia cotada a R$ 4,93 na venda. E a arrecadação do governo brasileiro com impostos e contribuições federais totalizou quase 172 bilhões e 800 milhões de reais em agosto, o segundo maior resultado para o mês da série histórica iniciada em 1995. Os dados foram divulgados hoje pela Receita Federal. O valor arrecadado corresponde a uma queda real descontada à inflação de 4,14% em relação ao desempenho apurado no mesmo mês do ano passado, período que marca o maior valor da série, de 180 bilhões e 200 milhões de reais. O resultado representa o terceiro mês consecutivo com embolsos abaixo daquele registrado no mesmo mês do ano passado. No período acumulado entre janeiro e agosto, a arrecadação tributária totaliza 1 trilhão e 500 bilhões de reais, desempenho 0,83% inferior ao índice de preços ao consumidor amplo no mesmo intervalo.
A sequência de quedas reais da arrecadação surge em meio ao aumento da preocupação com a capacidade do governo de elevar suas receitas para cumprir as metas previstas no projeto de arcabouço fiscal apresentado para 2024. E nos destaques internacionais, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou Washington nesta quinta-feira pela segunda vez desde o início da guerra com a Rússia. O objetivo é conseguir mais ajuda do governo dos Estados Unidos, que apoia o país na guerra contra a Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e sua mulher, Olena, chegaram à Casa Branca na tarde desta quinta-feira. Eles foram recebidos pelo presidente americano Joe Biden e sua mulher, Jill. O encontro com Biden ocorre em meio à crescente oposição no Congresso à continuação do financiamento dos Estados Unidos para o esforço de guerra ucraniano. Zelensky obteve em Washington garantias de que receberá armas de defesa aérea na guerra contra a Rússia, mas ele deixará os Estados Unidos sem os mísseis de longo alcance que queria. O governo americano anunciará um novo pacote de assistência militar que inclui reforços para a defesa aérea do Pentágono, embora tenha rejeitado a entrega dos mísseis de longo alcance. Enquanto isso, a Rússia intensificou os ataques lançando mísseis durante a madrugada contra diversas cidades ucranianas de leste a oeste do país. O alvo principal foi a rede elétrica, mas os ataques também atingiram prédios. 2 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Autoridades informaram nesta quinta-feira que pelo menos 2 pessoas morreram na localidade de Kherson, no sul do país, e outras ficaram feridas por queda de escombros. Pensamos que estavam nos atacando, dava muito medo. Queríamos nos esconder, depois nos inteiramos do que estava passando. Não há palavras para descrever as emoções, dá muito medo. Deus queira que ninguém passe por isso. Aqui não há soldados em nenhum lugar, isso é uma casa, pessoas moram aqui, não sei por que fazem isso. Autoridades também reportaram ataques nas regiões de Rivne e Leópolis, além de Kharkiv, perto da fronteira com a Rússia. O exército ucraniano afirmou que foram derrubados 36 dos 43 mísseis russos lançados durante a noite. Mais de 43 mil pessoas foram deslocadas pelas inundações provocadas pela tempestade Daniel, que devastaram o nordeste da Líbia há 10 dias. O anúncio foi feito hoje pela Organização Internacional para as Migrações. A tempestade Daniel afetou a cidade líbia de Derna durante a noite de 10 de setembro e provocou o rompimento de 2 barragens. A água dos reservatórios gerou um fluxo que destruiu bairros inteiros. Mais de 3.300 pessoas morreram na tragédia, segundo um balanço provisório das autoridades do país. O balanço real, no entanto, deve ser muito maior porque milhares de pessoas estão desaparecidas e há áreas em que o governo não atua. Algumas estimativas afirmam que mais de 6 mil pessoas perderam a vida com os impactos da tempestade. A Organização Internacional para as Migrações destacou que a falta de abastecimento de água obrigou vários desabrigados a abandonar Derna. As autoridades líbias pediram aos moradores da região que não consumam a água das tubulações porque o abastecimento foi contaminado pelas inundações. A ONU anunciou esta semana que suas agências estão trabalhando para prevenir a propagação de doenças e evitar uma segunda crise devastadora na região. E de volta ao Brasil, olha só, um morador de Balneário Camboriú, no litoral catarinense, caça tesouro na praia com a ajuda de um detector de metais. É isso mesmo, o jovem viralizou na internet com os vídeos que mostram sua busca diária por objetos perdidos nas praias de Santa Catarina. Por aqui. Ai, meu Deus, galera. Olha aqui, ó, tem marcação. Opa. É um anelzinho, pessoal. Ai, é ouro baixo. Ouro baixo
baixo, 18 quilates, prata e outros metais. Esses têm sido os achados de Matheus nas praias de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O jovem de 25 anos se apresenta como detectorista, aquele que procura objetos com uso do detector de metais. Um hobby desenvolvido ao lado do pai há cerca de uma década. A gente comprou um detector bem simples, assim, que não aparecia nem sinais, IDs. Naquela época não tinha muita tecnologia ainda, né? Aí a gente ia pra praia e ia lá pegar moedinha. Só que ao invés das moedas, a família encontrava muito lixo. Por isso, aos poucos, o detector foi aposentado. Até que um ano atrás... O meu pai trouxe a ideia de novo, né? Até como a gente tinha esse detector guardado, a gente falou, vamos lá na praia ver o que dá, né? Só que dessa vez vamos gravar para ver como é que se sai nas redes sociais, né? Foi um sucesso. Uma única rede já acumula mais de 160 mil seguidores e a outra tem quase 40 mil. Ambas somam milhares de visualizações das buscas que viraram saga. Olá pessoal, eu sou o Matheus. Decidi fazer uma saga do 0 a 1 milhão de reais apenas com meu detector de metais. Se vender tudo que achou nesse um ano de buscas, Matheus acredita que pode faturar quase 5 mil reais. Mas a ideia, por enquanto, é guardar as peças às 7 chaves. Bem, depois dessa história inusitada, muita gente deve estar se perguntando como é que funciona um detector de metais. Será que é fácil de usar? Quanto custa? Existem variações? Aqui nesta loja de pesca, na região central de São Paulo, há pelo menos 4 modelos que variam aí entre 500 e 5 mil reais, a depender da precisão. E esse mais caro detecta apenas ouro. O restante detecta qualquer tipo de metal. O André tem um aqui nas mãos, ele que é subgerente da loja, vai mostrar pra gente como é que funciona, André. Então, Clara, chegou na região, ligou o detector, tá praticando o hobby, tá na praia, por exemplo, aproveita para ficar rico. Vai passando na superfície e ele vai dar os sinais de detecção. Talvez na superfície ou na profundidade de mais ou menos de 10 a 25, 30 centímetros. E pode ser que seja um pedaço de alumínio, um ferro, um prego ou quem sabe uma correntinha, uma aliança. Só nessa loja as vendas de detectores de metais quadriplicaram do começo do ano para cá. Pelo visto, muitos estão mesmo atrás de um tesouro perdido que Matheus já encontrou. Entre seus achados, ele diz que o que há de mais valioso é o contato que tem com o pai durante o detectorismo. Com certeza estreita nossos laços, né? A gente fica muito mais próximo. Opa! Aí, pessoal, 50 centavos. Demos sorte, hein? Bora, pra próxima. Será que ele chega no 1 milhão, Ju? Eu gostei da ideia. Não é? Então, lá na minha casa, lá no sul, tem um monte de pedrinha. Eu vou comprar um negócio desse. Vai que eu Vamos nas férias, a gente diamante, tenta né? arrecadar alguma coisa. E é isso aí, o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você e até mais.